Bom dia, pessoal. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, deixa eu falar aí da Isadora. Isadora, questão 7, erro de indicadores. Então, para você resolver, você vai olhar aquela teoria do erro de indicadores, tá? Calcula o volume no ponto de equivalência esperado, que é o 100%. Calcula o volume a partir de Pará e pH 3. E aí a diferença é o erro, tá bom? Hoje eu tenho uma reunião 9 horas da congregação do campus, então nós vamos acabar a aula mais cedo, então eu só vou dar 2 minutinhos para o pessoal entrar, tá? 8h02 eu começo a aula. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Divinópolis tá uma chuva. Eu não sei porque hoje a minha câmera, eu não sei se a iluminação que tá, ela tá meio diferente, mas eu não mexi em nada não, tá? Eu só liguei a câmera do notebook. Tá meio hoje, parece que eu tô num outro, como fala? Num fundo diferente, né? Mas não tá? Esse é o nosso quadro mesmo. Bom, na aula passada nós falamos sobre volumetria de precipitação, que é uma técnica utilizada principalmente para análise de cloretos, brometos e iodetos, que os dois principais métodos são o método de Mohr e o método de Vollard. A diferença entre um método e o outro é o indicador. O método de Mohr usa o cromato de potássio, que forma um precipitado vermelho com a prata, o Ag2CrO4. E no método de Vollard, uma solução de ferro 3, que complexa com excesso do tiocianeto na titulação, quando você titula o excesso de prata. Um é o método direto, outro é chamado de método indireto. E nós fizemos
primeiro não, né? Nós fizemos 2 cálculos de PAG e de PCL durante uma curva de titulação. Então, nós vamos continuar essa curva hoje. Tá? Nós vamos finalizar essa curva. Acho que eu falei de 10 ml. Hoje eu vou resolver a adição de 40 ml. Vocês só confirmem para mim. Eram 100 ml de cloreto de sódio 0,100 mols por litro. E a solução que nós estávamos adicionando, uma solução de AgNO3 0,100 mols por litro também. Não é isso? Só para confirmar, o volume aqui era 100 ml e a concentração era 0,100, não é isso? Se for diferente, vocês me... Bom, então agora eu vou adicionar 40 ml. Como eu falei para vocês, as técnicas de volumetria, a explicação teórica para a curva de titulação sempre envolve aqueles mesmos passos. Então, o primeiro passo era determinar o milimol. Então, eu tenho de NaCl. Milimol, como é que eu calculo mesmo? Concentração vezes volume. Então, eu tenho 0,100 de concentração, eu tenho 100 ml, então eu tenho 10 milimol de NaCl. Eu vou adicionar quanto? Eu vou adicionar 40 ml de AgNO3 0,100. Então, eu vou adicionar 40 ml de AgNO3 0,100. Então, eu estou adicionando 4 milimol. Então, Luiz, pode trabalhar com mol? Pode. Eu só trabalho com milimol, porque dá números maiores, portanto, menos possibilidades de errar. Então, primeiro eu faço isso, sempre. Calculo milimol. Depois, eu monto a reação. Olha a minha reação aqui. Não está em equilíbrio. É uma reação quando está formando o nosso precipitado. Reação início, reação e final. Não é equilíbrio, final. Quantos milimols de AgNO3 eu coloquei? 4. Quanto de NaCl tinha? 10. De precipitado no início não tinha nada. E também não tinha nada de nitrato de sódio. Sempre reage menor. Sempre reage menor. Então, 1 para 1, o menor é o 4. Então, menos 4, mais 4, mais 4. No final da minha reação, eu tenho nenhum excesso de nitrato de prata. Eu tenho 6 milimols de cloreto de sódio, tenho 4 milimols de sólido e tenho 4 milimols de nitrato de sódio. Então, essa última linha aqui ao final, eu vou utilizar para calcular o valor de PAG e de PCL. É isso que eu quero. Não é pH e POH agora, não, né? Agora é PAG e PCL. Olhando o final da reação, eu sei o seguinte. Fica fácil eu calcular o PCL, já que tem excesso de cloreto de sódio. E para calcular o PCL, eu preciso da concentração do cloreto.
E eu tenho ela. Ó, qual vai ser a concentração do cloreto? O que sobrou dividido pelo volume total. 100 mais 40, 140 ml. Cortei aqui. Quanto dá 6 por 140? Cadê as calculadoras? Faça para mim aí. 6 dividido por 140 dá quanto? Seis por 140 dá quanto, gente? Vamos? 0,042. 0,0420 mols por litro. Olha aqui a concentração do cloreto, ó. Então, o valor de PCl, tira o log disso para mim. Menos log. Professor. Oi. Eu acho que seria 0,0428. 428? Uhum. Confere aí. 3 casas depois do último zero. Quanto que dá o log, então, aí, faz favor? Log de 0,0428, dá quanto? 1,376. 1,376, então 1,38. Arredondando. Então, observe que se eu pegar essa última linha, como eu sei que está sobrando cloreto de sódio, ou seja, está sobrando cloreto, eu consigo determinar a nova concentração do cloreto e, portanto, achei o PCl. Uma parte do que eu quero está resolvido. Aí vamos para a outra parte. Eu também quero achar o valor de PAG. Só que, ó, observe aqui no final, não tem nitrato de prata mais que tudo reagiu. Qual é a única fonte de prata que eu tenho? A única fonte de prata que eu tenho é do precipitado. E não tem nitrato disponível. A única fonte de prata que eu tenho é do precipitado cloreto de prata. Antes de eu apagar o quadro, perguntas até aqui, gente. Então, observe. A única fonte que eu tenho de prata é o próprio precipitado, porque eu não tenho isso, ó, isso aqui acabou. Então, como eu vou determinar o valor de PAG, que é o menos log da concentração de prata, se eu não tenho prata assim? Eu tenho prata no meu sistema, porque tenho cloreto de prata. E é exatamente por isso que agora eu vou trabalhar com o equilíbrio desse precipitado. Então, para determinar a concentração de prata, eu tenho que trabalhar com o equilíbrio do precipitado. Agora é equilíbrio, hein? AG mais e CL menos. Agora, duas setinhas. Eu tenho o início, eu tenho a solubilidade, porque quando eu trabalho com equilíbrio de sólido, aqui é equilíbrio de solubilidade, está dissolvendo o sólido. Então, solubilização. E equilíbrio, que é o final. Vamos lá. Não existe concentração de sólido. Não existe. Eu não posso colocar no meu sistema onde eu tenha água, nitrato de sódio e um precipitado no fundo, falar assim, se eu pegar a massa desse precipitado e dividir pelo volume total, eu tenho a concentração do sódio. Não pode isso. Quando nós falamos em concentração, nós estamos falando de concentração no sistema. E sólido, não dá para calcular a concentração no sistema. Você pode calcular a concentração dele sabendo o volume do sólido, não do sistema, do sólido. Então, portanto, é errado colocar a concentração. Eu não poderia pegar aqui
o que formou do cloreto de prata, que formaram 4 milimols, e dividir por 140 e falar que aquela lá é a concentração do sólido. Isso é errado. Mas eu sei que tem sólido lá dentro. Então, o modo que eu gosto de escrever é usar o termo excesso aqui, ó. Por que eu uso o termo excesso? Porque como tem sólido lá dentro, para mim não importa qual seja a concentração. Tem o sólido lá dentro. Ok? Por isso que eu uso esse termo excesso. Agora, se você pegar essa parte no início e comparar com a última linha da reação, você vai ver que não tinha nada de prata lá não. Porque todo nitrato de prata reagiu. Portanto, ali é zero, não tem prata. Só que o cloreto é diferente. Porque o cloreto, olha aqui, ó, sobrou cloreto. Então, a concentração do cloreto não é zero, não. A concentração de cloreto é 0,0428. Então, da onde veio esse zero? Da última linha da minha reação anterior. Da onde veio essa concentração? Da última linha. Só que em vez de milimol, eu transformei em concentração, né? Porque naquela lá é concentração. Toda vez que existe equilíbrio, menos S, porque está dissolvendo, mais S, porque é de 1 para 1, mais S, porque é de 1 para 1. Então, depois que o sólido, ou seja, o precipitado, entrar em equilíbrio, uma parte desse sólido vai dissolver, vai formar S de Ag+, e vai formar mais um pouquinho de cloreto, que é o 0,0428 mais S. Então, somei, 0 que tinha mais S que formou, deu S. 0,0428 que tinha mais S que formou, 0,0428 mais S. Quando eu estou estudando o equilíbrio, eu tenho que montar a minha expressão de equilíbrio. Nesse caso, por se tratar de um sal pouco solúvel, e como é que eu sei mesmo que é um sal pouco solúvel? Porque eu procuro o KPS dele. Não vai decorar todos os sais que são solúveis, não. Você pega um sal, procura um livro de química ou na internet, se você encontra o KPS dele. Se você encontrar, ele é pouco solúvel. Se ele é pouco solúvel, você monta o equilíbrio. Equilíbrio, solubilidade, é o produto da solubilidade. Concentração aquoso entra no sistema, aquoso entra no sistema, sólido não entra no sistema. Então, a expressão é KPS, é Ag+ vezes o Cl-. Eu dei para você, a aula passada, que o KPS vale 1/10 vezes 10 a menos 10. Quanto vale o Ag+ no equilíbrio? Ó, o Ag+ no equilíbrio vale S. Quanto vale o cloreto? Cloreto no equilíbrio. 0,0428 mais S. 0,0428 mais S. Quer resolver por equação de segundo grau? Pode, sem problema. No nosso caso, não há necessidade. O que eu faço mesmo, então? Eu faço aquela suposição. Eu suponho que 0,0428 é muito maior que S, então S vai ser desprezível. Na atividade, numa prova, você tem que escrever isso completo, tá? Então, nós já vimos isso na parte teórica, então você vai escrever completo lá. Não vai só escrever supor, não, tem que colocar completo. Já que agora eu sumi com esse S, fica mais fácil, né? Ó, S, o que é S mesmo para mim? Ó,
S é a concentração da prata, que é igual. Ó, vou passar esse valor dividindo esse. Então, ficou 10 vezes 10 a menos 10, dividido por 0,428. Vamos ver quanto dá isso? Vou pegar a calculadora aqui. 1,10 expoente menos 10, dividido por 0,428. Dá 2,57 vezes 10A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,57 vezes 10 a menos 9 mols por litro. Portanto, o PAG, que é menos log daquele valor ali, vai dar 8,59. 8,59 o resultado. Então, observem que o raciocínio inicial é o mesmo. Eu calculo o milimol, monto a reação. Depois que eu monto a reação, eu tenho que observar o final da reação para ver quais as informações que eu tenho para saber o que eu posso determinar diretamente e o que eu tenho que montar algum outro sistema de equilíbrio para resolver. Então, nesse caso, o cloreto eu conseguia resolver diretamente, já que tinha cloreto sobrando. E a prata, eu tive que resolver o equilíbrio para encontrar. Perguntas, pessoal? Tudo tranquilo, então? Tá refazendo a conta aí, para ver se bate. Bom, então, adicionei 40 ml, né? Agora vamos adicionar 100 ml. Vamos adicionar agora 100 ml de AgNO3. De novo, hein? Ó, de novo. Qual é a quantidade de NaCl? 0,100 concentração, vezes 100 ml, eu tenho 10 milimols. Quanto que eu vou adicionar agora de AgNO3? 0,100 vezes 100, agora eu quero adicionar 100. Então, também estou adicionando 10 milimols de AgNO3. Então, primeiro,
Calcula o milimol. Depois monta a reação. AgNO3 mais NaCl, dando AgCl sólido mais NaNO3 aquoso. Vou pedir um minutinho só para vocês, que eu vou colocar uma tinta no meu pincel aqui. Ele está meio falhando. E tem que tomar cuidado, se coloca demais, ele borra demais. Se colocar de menos, ele não pega a carga. Vamos ver agora se está tudo bom. Então, reação, início, baixou. Início, reação e final. No início eu tenho 10, 0 e 0. De 1 para 1, lembra, né? Ó, menos 10, mais 10, mais 10. No final, ó, não sobrou nada de nitrato, não sobrou nada de cloreto. Formaram 10 milimols de precipitado e formou 10 milimols de nitrato de prata que é solúvel. Observe, gente, ó, olha essa última linha. Eu não consigo determinar o pH direto porque não tem nitrato de prata. Eu não consigo determinar o PCl direto porque não tem cloreto de sódio. A única fonte, tanto de prata quanto de cloreto, é o sólido. Então, eu não tenho, ó, não dá para eu calcular a concentração de cloreto, não dá para calcular a concentração de prata direto, porque não sobrou nenhum dos dois. A única fonte é o precipitado. Então, portanto, eu tenho que exatamente fazer o equilíbrio do precipitado. Equilíbrio, duas setinhas. Início, solubilização e equilíbrio. Excesso. Por que excesso mesmo? Porque eu sei que tem o sólido, só que eu não posso falar sobre concentração. Agora, ó, compara aqui com essa linha. Ó. Não tem nem nitrato, nem cloreto. Portanto, ó, 0 e 0. Menos S... mais S, mais S. Excesso menos S, S e S. A expressão do KPS. KPS é igual concentração de prata vezes a do cloreto. O KPS é dado, tabelado. 10 vezes 10 a menos 10. Qual é a concentração de prata no equilíbrio? Ó, S. Qual é a concentração de cloreto no equilíbrio? S. Então, S é igual tanto a prata quanto ao cloreto. S vezes S dá S ao quadrado, não dá? Então, para eu ficar com S, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 10 vezes 10 a menos 10. Isso daqui vai dar, vamos ver, a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 1,10 expoente menos 10 dá 1,05
vezes 10 a menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 mols por litro. Se eu tenho as concentrações e elas são iguais, então o PAG é igual ao PCl, que vai ser igual a o log desse valor aí, ó. 4,98. Então, essa situação que nós acabamos de calcular é aquela exatamente no ponto de equivalência, onde eu não tenho excesso nem de prata e nem excesso de cloreto. Olha a sequência, gente. Milimol, reação. Tenho condição de determinar alguma coisa a partir dessa? Calculo a concentração e já calculo, no caso, o PAG ou o PCl. Não tenho, estou montando o equilíbrio da solubilidade. Então, a volumetria de precipitação, ela é baseada no equilíbrio de solubilidade. Por isso que eu monto esse meu sistema. Pergunta, gente. Tudo tranquilo, então? Que bom. Então, vamos agora adicionar agora 140 ml de nitrato. Se eu adicionei 100 no ponto de equivalência, né? Fala, Isabelle, pode falar. Você levantou a mão? Você quer falar? Ah, tá. Tudo bem. Ok. Então, agora nós estamos passando do ponto de equivalência. Então, a quantidade de NaCl que existe no sistema permanece a mesma. 0,100 vezes 100. Isso dá 10 milimols. A quantidade agora que eu estou adicionando de prata, 0,100 vezes 140, isso vai dar 14 milimols, ou seja, agora a quantidade de prata vai ser maior do que a quantidade de cloreto. Mas eu tenho que montar a reação. Então, a reação é HNO3 mais NaCl, dando HCl sólido mais NaNO3 aquoso. Reação, início, reação, final. Quanto de prata? 14 agora que eu adicionei. Quanto de cloreto que tinha? 10. 0 e 0. De 1 para 1. Menos 10, sempre o menor. Menos 10, mais 10 e mais 10. (14 menos 10), 4 milimols. 10 menos 10, 0. 0 mais 10 milimols de precipitado foi formado.
e 0 mais 10, 10 milimols de nitrato de sódio foi formado. Gente, 0 de cloreto. Não posso calcular o PCl, porque eu não tenho cloreto. Mas eu tenho prata. Se eu tenho a prata, a concentração da prata vai ser os 4 milimols que sobraram, dividido por 100 mais 140, 240 ml. Corta, corta, 4 dividido por 240, dá 0,0167 mols por litro. Se eu tenho o AG+, eu consigo calcular o PAG. O PAG vai ser o log desse valor, então, dá 1,78. Antes do ponto de equivalência, eu só podia calcular o PCl, porque estava sobrando. Agora, eu consigo calcular o PAG. Por quê? Porque agora é a prata que está sobrando. Ô Luiz, mas como eu vou determinar o PCl? Observe, qual é a única fonte de cloreto? O precipitado. Então, nós vamos, de novo, montar a reação em equilíbrio do sólido. Então, AG+, mais Cl-. Início, solubilização e equilíbrio. Excesso de sólido. Agora, olha aqui, ó. Nessa primeira linha, quem que é 0? Olha sempre aqui. O cloreto é o 0. Agora, a prata? Não, a prata tinha sobrado prata. E a concentração da prata é 0,0167. Então, se você olhar sempre essa última linha, você vai saber como preencher essa primeira linha. Menos S, mais S, mais S. Excesso menos S, 0,0167 mais S e S. KPS, a expressão é concentração de prata vezes a concentração do cloreto. Qual o valor de KPS? Tabelado, 10 vezes 10 a menos 10. Concentração da prata no equilíbrio. Ó, olha aqui. 0,0167 mais S. Concentração de cloreto no equilíbrio. S. Vou escrever aquela suposição. Você vai escrever a completa, bonitinha. Vai sobrar o que então, já que eu desprezei esse S? S, que é a concentração de cloreto agora, S é a concentração de cloreto, vai ser 10 vezes 10 a menos 10, passo esse dividido para lá, 0,0167. Vamos lá fazer a conta. 10 expoente menos 10, dividido por 0,0167, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6,59 vezes 10 a menos 9. O que é? Mols por litro, né? Mols por litro. Esse é o valor da concentração do cloreto. Portanto, o PCl vai ser o menos log desse valor. E dá 8,18. Então, depois do ponto de equivalência, eu consigo calcular os valores de PAG direto do meu sistema
E o valor de PCl eu preciso trabalhar com equilíbrio. Antes do ponto de equivalência, eu trabalhava direto com a concentração de cloreto, ou seja, o PCl eu achava direto e o PAG eu montava equilíbrio. Então, há uma inversão. Há uma inversão do antes e depois. E no ponto de equivalência, os dois são zeros, eu preciso do equilíbrio para fazer os dois. Perguntas? Professor, Oi. e se eu quisesse saber a de nitrato? O nitrato é só você pegar aqui 10 dividido pelo volume total, só que nós não calculamos o PNA e o PNO3, tá? A volumetria de precipitação é baseada no que forma o precipitado. Então, por exemplo, formou a GCL, você vai calcular o PAG e o PCL. Vamos supor que você estivesse estudando a GBR. Aí você ia calcular o PAG e o PBR. O AGI, você ia calcular o PAG e o PI, ou o PSCN. Você nunca trabalha com os que são solúveis. Os que são solúveis não interessam para a gente na volumetria de precipitação. Ah, entendi. Obrigada. Ó, segunda repetição nossa, hein? Calcular o milimol, montar a reação. Porque, olha aqui, a quantidade de prata, olha aqui, ó, a quantidade de prata é esse mais o S. Olha quanto deu o S, 10 a menos 9. Então, se você somar esse mais esse, vai dar esse valor. Por isso que eu já posso ir direto no PAG. Porque a quantidade de prata que vem do precipitado é muito pequena, não vai mudar o valor, não. Por isso que eu posso ir direto. Entendeu, Isabela? Então, é sempre assim. Você sempre vai ter 3 situações. A primeira, você vai estar trabalhando direto com o que está no LMI. E depois montar o outro para o equilíbrio. No ponto de equivalência, os dois precisam de equilíbrio. E depois do ponto de equivalência, é quem está na bureta que vai ser calculado direto, porque vai ter em excesso. Eu digo, por que usou 4 e não 10? Não, peraí, ó, aqui, ó. O que sobrou do nitrato? 4. Isso daqui é do sólido. E o sólido, eu preciso montar o equilíbrio para determinar a concentração. Não é só dividir 10 pelo volume, não. Ó. Esse daqui está todo solúvel. Então, eu posso determinar a concentração. O sólido não é solúvel, é sólido. Portanto, eu tenho que montar o equilíbrio dele. Tá? Eu não posso ir direto no sólido, não. Bom, para finalizarmos, vamos desenhar a nossa curva, então, né? Ó, a nossa curva fica assim. Aqui, o volume de AgNO3 adicionado em ml. Aqui, o que acontece? Ó, a nossa curva, ela fez assim, ó. Para o valor de PAG. Desculpe, né? O valor de PCL. PCL. Desculpa. Foi mal, né? O valor de PAG, ela é o contrário. Esse é o PAG. Observe que ele não encosta aqui, porque lembra que no início não tem prata, né?
Por isso que ele não encosta, tá? Esse daqui encosta. Esse aqui não encosta, não. Então, a curva é assim, ó. Aqui, bem no meio, é o volume de equivalência. Nesse caso, o PAG é igual ao PCL no ponto de equivalência. É o mesmo raciocínio. Ó, por que eu posso, então, jogar para a prática? Porque próximo do volume de equivalência, há uma alteração muito grande na concentração, tanto de prata quanto de cloreto. Então, é exatamente essa variação brusca das concentrações de prata, no caso que nós usamos, por exemplo, o cromato, é que eu posso partir da teoria e jogar para a prática. Tá? Então, a curva de titulação, tudo que nós vamos trabalhar, as curvas de titulação são muito parecidas com isso. E todas elas envolvem esse raciocínio. Devido a essa alteração brusca das concentrações do que nós estamos estudando, é que eu consigo parar o meu ponto, lá no ponto de equivalência. O meu ponto final da titulação está muito próximo do ponto de equivalência. Essa é a ideia. Tá? Então, nós já fizemos alguns exemplos de cálculo na aula passada sobre método direto e indireto. Então, agora, na atividade que eu vou lançar dessa aí para vocês, vai ter esses exercícios. Cálculo usando o método de Mohr, cálculo usando o método de Vollard e exercícios desses de antes do ponto de equivalência, depois do ponto de equivalência, para calcular o valor de PCL, PBR ou PI. Ok, pessoal? Ok, então é o seguinte, como eu falei no início, eu tenho uma reunião da congregação agora, então nós vamos interromper a aula mais cedo. Semana que vem, quarta-feira, estaremos... quarta-feira que vem tem aula, gente, tem, né? Normal, né? Porque é dia 2, que é feriado, é terça, né? Então quarta-feira tem aula normal, não tem? Acho que sim. Bom, se tiver, estaremos aqui. Tá? Então, bom feriado a todos aí, bom estudo e que seus familiares estejam muito bem. Tá? Um abraço a todos.